Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje daremos início a uma série de soluções de processos seletivos, o curso técnico integrado do IFG de anos anteriores. Iniciaremos pela solução das questões do ano de 2019. No link da descrição do vídeo aqui, na descrição do vídeo nós vamos deixar um link para você poder ter acesso a essa prova, bem como as provas anteriores. Então, você que está estudando ou pensa em ser aluno do IFG, tem acesso a um bom material gratuito, qualidade e tudo para você poder se preparar da melhor maneira possível para esse processo seletivo. Você que é aluno aqui do IFG, pode não fazer novamente esse processo, mas pode ainda repassar a algum amigo, conhecido, colega, familiar seu que pretenda ser aluno do IFG, tá bom? Então eu vou pedir para você já de cara se inscrever no canal, deixar aqui ativadas as notificações, que assim que tiver vídeo novo você fica sabendo e pode ajudar o seu colega ou se preparar melhor para esse processo seletivo. Na prova você vai ver que não tem só questões de matemática, mas como o foco do canal é matemática, a gente vai resolver matemática e você pode acabar então tentando resolver as outras questões e se preparar de maneira mais completa, tá bom? Nós vamos postar toda terça e quinta às 10 horas da manhã esses vídeos sobre o processo seletivo. Então, se inscreve aí, ajuda o canal e ajuda os seus colegas que estão se preparando. Bora começar. Bom, como vocês podem ver, é a primeira prova da questão do ano de 2019, a primeira questão da prova do ano de 2019. Vou aproximar aqui para melhorar, porque a qualidade não ficou boa no PDF, vocês vão ver. E eu sempre faço questão de pôr o print para você conferir exatamente o que estava escrito lá no texto. Mas a questão dizia o seguinte: os babilônios talvez tenham usado a fórmula abaixo para obter aproximações interessantes das raízes quadradas de números quadrados não perfeitos. A fórmula era a seguinte: raiz quadrada de A ao quadrado mais B é aproximadamente, esses dois tiozinhos juntos aproximadamente, A mais B sobre 2A. Atribuindo A igual a 4 terços e B igual a 2 nonos nessa fórmula, é correto afirmar que obtemos a aproximação. Aí tem as alternativas. O item A, raiz de 2 é aproximadamente 17 sobre 12 avos. Item B, raiz de 2 é aproximadamente 15 sobre 12 avos. Item C, raiz de 15 sobre 12 é aproximadamente 2. E item D, raiz de 2 é aproximadamente 1,426. Eu reforcei aqui em azul, vocês podem ver o que estava escrito aqui para você poder pensar a respeito. Então, raiz quadrada de A ao quadrado mais B é aproximadamente A mais B sobre 2A. E o exercício pede para você analisar o que acontece quando A é 4 terços e B é 2 nonos, tá bom? Então, antes de passar a solução, eu sempre sugiro para os ouvintes do canal que pause o vídeo e pense a respeito, depois vem aqui consultar a solução, tá bom? Agora que você já pausou o vídeo, vamos acompanhar se a sua solução bate com a minha, tá bom? Qual era a informação? A informação é que se você quisesse calcular a raiz quadrada de A ao quadrado mais B, isso seria aproximadamente A mais B sobre 2A, ok? E tudo que a gente tem que fazer neste caso é analisar o que acontece quando A é 4 terços e o B 2 nonos. E ver qual das alternativas corresponde à resposta que a gente vai encontrar, ok? Então eu vou traçar uma divisão aqui. Vamos analisar primeiro A ao quadrado mais B, porque a gente precisa calcular a raiz disso, certo? A ao quadrado mais B. Bom, se o A é 4 terços, então a gente vai ficar com 4 terços ao quadrado. Então, 4 terços ao quadrado mais 2 nonos. O que é fazer um número ao quadrado? É multiplicar ele por ele. Então, é 4 terços vezes 4 terços mais 2 nonos. Bom,
você está se preparando aqui para a prova do IFG, então você tem que estudar como que você multiplica frações e também como você soma frações. Aqui a gente tem uma multiplicaçãozinha de frações. Vamos recordar como é que você multiplica duas frações? Olha só, então, melhor, vamos recordar não só como multiplica, mas como que você soma ou subtrai frações, como que você multiplica e como você divide, tá bom? Primeiro caso, então, vamos falar sobre a soma de frações, ok? Vamos imaginar, então, que você tem uma funçãozinha a sobre b e você quer somar com a fração c sobre d, ok? E aí, quando eu estou falando somar, também a regrinha vale análoga para subtrair. Então, se eu sei somar, eu também sei subtrair, ok? Como que eu vou somar frações? Você deve ter estudado aí, visto, ouvido falar sobre o mínimo múltiplo comum, ok? Em geral, eu evito falar sobre isso quando eu vou ensinar a somar frações, porque, por exemplo, se eu tenho uma expressão assim, ó, 1 sobre x, ou sei lá, 1 sobre raiz de 2 e quero somar com alguma outra coisa, eu observo que esse x pode não ser um número inteiro, ou nesse caso aqui o raiz de 2 ele é irracional. Então nem sempre a gente consegue um menor múltiplo comum para poder resolver, achar o seu problema. E aí você já deve ter visto assim, quando você tinha coisa assim, ó, 1 sobre x somado com 1 sobre 2. Aí seu professor falava assim, ó, multiplica aqui e multiplica cruzado. Na verdade, esta é a maneira correta de se somar frações. Tá bom? Então é assim que eu passo para meus alunos. E a gente pode ver aqui no exemplo que funciona com calcular o MMC quando B e D são números inteiros. Como então que eu vou somar? Eu vou multiplicar os denominadores. Tinha B e D, então fica B vezes D, a gente iguala os denominadores e fico com AD. Quando é mais, eu coloco mais, B vezes C. Se for menos, é menos, ok? Então, por exemplo, o seguinte, ó, exemplo. Eu quero somar meio com 1/3. Eu vou 2 vezes 3, 1 vezes 3, mais 2 vezes 1. 3 mais 2, 5 sextos, ok? Se você recordasse lá pelo MMC, você ia fazer como? Vamos um pouquinho no cantinho. 2 e 3. Divide por 2 é 1. Opa, aqui baixou 3, divide por 3 é 1. 2 vezes 3, opa, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, você ia colocar 6, certo? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5 sextos, ok? Eu nem gosto de fazer assim, mas dá certo. Qual é a desvantagem desse caso aqui? Às vezes pode acontecer, eu penso num exemplo assim, ó, meio mais 1/4. Da fração não sair na sua forma irredutível. Mas só tem um passo de simplificar mais. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Isto é 6 oitavos. Isso aqui daria, então, simplificando por 2, 3 quartos, ok? Se você fizesse no mínimo, só para comparar, nesse caso simplesinho, então esse meio mais 1/4, então o mínimo 4, 4 por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. 4 por 4 é 1, vezes 1, 1, 2 mais 1, 3 quartos. Você entendeu que aqui você só precisou fazer uma simplificação a mais. A vantagem é que esse método ele é geral, porque, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1 sobre x, vamos pôr 1 com menos, a gente fez nenhum com menos, né? Menos 1 sobre raiz de 2, você não pode falar em mínimo múltiplo comum entre x e raiz de 2. Então eu fico com raiz de 2 vezes x, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, 1 vezes menos x, menos x. Aí você ainda poderia falar, a gente pode racionalizar aqui e tira esse raiz de 2, certo? Pode. Só que o x não ia sumir, né? O x você não tem como, a princípio, racionalizar ele. Então, a vantagem desse método para soma é que ele é geral, tá bom? Então, isso aqui foi a gente está fazendo uma revisão breve de frações. Se você entende sobre frações, você pode, inclusive, avançar o vídeo, ok? Mas é uma boa recordação. Eu trabalho com alunos do médio e superior aqui no Instituto há muito tempo e eu vejo a dificuldade que é em se somar ou subtrair frações. Quando eu vou multiplicar, então, uma fração
por outra. Esse é bem simplesinho. Multiplica-se os denominadores e os numeradores. Ok? Então, no nosso, um exemplo, só para não ficar sem exemplo, vamos pensar, sei lá, 1/5 vezes 3/8. Então, fica 1 vezes 3, 3. 5 vezes 8, 40. Então, 3/40. E, por último, a divisão de frações. Quando eu vou dividir uma fração AB por outra, CD, então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, a multiplicação a gente viu agora, é só fazer A vezes D, B vezes C, ok? É isso, tem gente que gosta de falar, né? Você vai multiplicar os extremos e depois os meios. Eu não gosto de falar isso aqui, mas se você recorda assim, beleza. Um exemplozinho aqui. Olha só, o que é meio dividido por 1/4? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Opa, então isso aqui deu 2, tá bom? Uma coisa que às vezes é útil, a gente se esquece, pensa assim, se eu tenho uma fração, por exemplo assim, 1/3 dividido por 2, ok? Isso aqui, de novo, você pode pensar como uma divisão de frações, porque 2 é 2 dividido por 1. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso dá 1/6, ok? Mas então, vamos voltar à solução do nosso problema, porque o objetivo não é falar sobre frações, mas a gente vai precisar essencialmente conhecer como se manipular frações para resolver esse exercício. Então aqui a gente está no caso de multiplicação de frações. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Mais 2 nonos. Aqui, olha só, os dois já têm o mesmo denominador, então só vou repetir. 16 mais 2, 18. 18 por 2, ou 18 por 9, 2. Então, quando a gente está falando, passando aqui para o cantinho, para manter o nosso quadro aqui o menos desorganizado possível, a gente está falando de calcular a raiz quadrada de A ao quadrado mais B, quando o A era 4/3 e o B 2/9. A gente fez essa continha aqui, ó, e viu que isto vai dar 2. Então, estou falando de calcular a raiz quadrada de 2. Então, mesmo que você não conseguisse fazer essa continha aqui, que é relativamente simples, somar A com B sobre 2A, mas fizesse A ao quadrado mais B, a gente só pode ser resposta alternativas que abordem raiz de 2, ok? Então, por exemplo, essa aqui já não, aí o item C já não serve como resposta, você já aumenta pelo menos a sua chance no chute. Okay? E agora o que a gente precisa fazer é calcular quem? O que é A mais B sobre 2A, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, porque a gente sabe que este raiz de 2, no caso, é aproximadamente A mais B sobre 2A, ok? Vamos calcular o A mais B sobre 2A e aí ver qual a resposta se encaixa para esse caso. Então, A mais B sobre 2A. Bora lá. O A, pelo que a gente falou aqui, ele é 4/3. E o B, ele é 2/9. Então, eu tenho... Vou fazer maiorzinho um pouco, né? Porque esse 2 ficou bem espremidinho. O B é 2/9 dividido por 2 vezes 4/3, ok? Então, bora organizar as coisas aqui. Então, esse 2 é 2 dividido por 1. Eu vou repetir esse 4/3 primeiro aqui. Então, 4/3 mais... Tenho aqui 2/9 dividido por 2 vezes 2, 4, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3, ok? Temos aqui, neste pedacinho aqui que eu estou circulando agora, uma divisão de frações. E a gente já recordou como que você divide. Se você tiver com dúvida, você volta um pouquinho no vídeo aí, você vai ver como que divide frações. Então, eu tenho 4/3 mais
conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 3/8. Bom, vamos pôr de amarelo aqui. Ó. Eu tenho 3 multiplicando e 9 dividindo. Eu posso simplificar por 3. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3. Usando o verde aqui, por exemplo, tenho 2 multiplicando e 8 dividindo. Posso dividir por 2, dá 1 e 4. Então, observe que então eu fico com 4 terços mais 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3 é 12, ok? Você só precisa somar então 4 terços com 12. Vamos usar o que a gente aprendeu ali agora sobre como que se soma frações. Multiplico denominadores, 3 vezes 12, 3 vezes 12, 4 vezes 12, mais 1 vezes 3. Bom, 4 vezes 12, 48, mais 3, 51 sobre 36. Olha só que interessante. 51 e 36 são divisíveis por 3. Se você dividir por 3, você chega, então, 51 por 3 dá 17, 36 por 3 dá 12. Então, de modo que a gente viu que este raiz de 2, ele é aproximadamente 17 sobre 12 avos, ok? A gente volta aqui já no gabarito, já para poder marcar a alternativa, mas só a título de curiosidade, isso dá mais ou menos 1,41 se você dividir na mão. Então, se você, fica a sugestão para você pegar a calculadora e apertar lá a raiz de 2 para você ver se vai dar mais ou menos 1,41 alguma coisa. Então, se a gente volta aqui no gabarito, a gente viu que, aproximando aqui, fica melhor você poder visualizar. A única alternativa, então, que você poderia marcar é o item A, ok? A raiz de 2 é aproximadamente 17 dozeavos. Bem simplesinho o exercício, tudo que você precisa saber é um pouquinho de como que se soma frações, se multiplica frações, se divide frações. Esse exercício era resumido a isso, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe. Vamos ajudar quem pretende virar aluno do IFG. É isso. Até a próxima. Voltaremos no próximo exercício com a solução da questão 12. Muito obrigado